Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Manifestantes promoveram ontem atos em várias capitais brasileiras. O protesto foi marcado por críticas aos governadores e em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e sua condução política na luta contra a pandemia da Covid-19. Em Brasília, os manifestantes tomaram as principais vias da capital federal. Cartazes com palavras de ordem, faixas e bandeiras do Brasil foram usadas pelos manifestantes. No Rio de Janeiro, a cidade de Niterói concentrou a maior união de pessoas para marchar em prol do presidente. Em São Paulo, os protestos começaram na região da Assembleia Legislativa, do Parque do Ibirapuera e do Comando Militar do Sudeste. O deputado federal Coronel Tadeu, do PSL, presente no ato, disse que a manifestação traz reivindicações de várias pautas. Não deveria ter tirado uma parte da autonomia do presidente, e essa parte foi tirada. Isso o povo não aceita, eu também não aceito, eu não achei que foi correto, até porque nós estamos presenciando as inúmeras decisões erradas, para não falar besteiras, que os governantes estão fazendo. Durante toda a tarde, uma carreata se formou ao longo de toda a Avenida Paulista. A reclamação estava focada nas medidas mais duras de isolamento social feitas pelo governador João Dória com o fechamento de comércios e nas ações do STF, dentre elas a que anulou os processos contra Lula. Ainda na noite de domingo, manifestantes foram à frente da casa do governador pedir a renúncia do tucano. Então, alguns registros das manifestações desse domingo pelo país, com esse último, o grupo pedindo a renúncia do governador de São Paulo, João Dória. É com esse tema que a gente abre, então, o nosso programa desta segunda-feira. Mas com você, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Seja bem-vindo. Sempre um prazer estar com você aqui. Sua avaliação sobre esses protestos de ontem, Fiuza. Boa noite, Vitor. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Zé Maria Trindade. E boa noite a você. Olha, a gente vive, Vitor, há bastante tempo, né? Há um ano, na verdade, um impasse, né? A gente vive, evidentemente, uma crise sanitária e ela precisa de medidas de combate, de contenção, mas a medida predominante, né, supostamente de combate, é uma medida de trancamento das atividades da sociedade, que não tem encontrado nenhum lastro científico, né, para demonstrar que aquilo, de fato, protege a saúde das pessoas, e nem tem tido um resultado, né, sobre a contenção de contágio, a redução de internações e até a redução de óbitos. A gente está há muito tempo nesse impasse. E se os governadores que receberam do STF esse condão, né, de liderar, né, a autoridade máxima, né, é o governador de estado, para decidir como vai funcionar a sociedade em todos os setores. E está parecendo à população, a mim também parece, que a maior parte dessas medidas é irracional, né? Tudo bem, todo mundo com medo, todos estamos assustados com a situação, mas aí se criou esse falso princípio preventivo, esse falso seguro de vida. Não vamos viver, vamos nos trancar, porque isso é o que se pode fazer contra a pandemia. Não tem resultado, Vitor, e não tem resultado em lugar nenhum do mundo. A gente tem assistido os levantamentos de pesquisa universitária mostrando que as áreas mais trancadas são as áreas que têm os piores índices de enfrentamento à pandemia. O que acontece é que a população fica de mãos atadas porque quem deveria zelar pelo interesse que supostamente pode estar sendo ferido da população por um combate mais inteligente à pandemia seria o Ministério Público, por exemplo. Mas o Ministério Público não age absolutamente nem para contestar, nem para pedir aos governadores, nem para pedir eventualmente a prefeitos o lastro, a demonstração do critério para as medidas de trancamento. Então a população, com toda a razão, passou a considerar que são medidas políticas. E se não forem políticas, são medidas insanas. E a população está saindo às ruas por causa disso, evidentemente, e é o direito dela. Né? Quer dizer, eu acho que as pessoas estão saindo com máscaras, as pessoas estão saindo... não vejo essa questão que foi apontada, não, é contra o isolamento social, é a favor do presidente. Pode ter essas questões, mas, na verdade, é
um repúdio à política de trancamento que não tem se mostrado eficaz e racional. A gente precisa achar um outro caminho. E você, José Maria Trindade, o que achou, Zé, das manifestações deste domingo? Boa noite para você. Pois é, muito boa noite, Vitor. Boa noite, grande Fiuza, aí bem confortável nesse estúdio aí com o Vitor. Olha, é interessante que aqui em Brasília talvez tenha sido a maior manifestação do país. Eu fiquei impressionado, fui na Esplanada dos Ministérios, ali na Praça dos Três Poderes, parado aqui na região da rodoviária até o Congresso Nacional, né? Uma carreata de paz e muitas cores bonitas, verde, amarelo, bandeiras, muito tranquilo. Esta passeata, ela renova ânimos e mostra exatamente de que as pessoas não foram para casa tranquilos, dormir e que estão atentas. Eu senti falta disso. Estava achando que o povo estava pacífico demais. Aqui em Brasília tudo está fechado, absolutamente tudo. Hoje o governo vem dizer o seguinte, que reduziu o número de contaminados, agora está um pouco mais de um para um, e é claro que reduz, todo mundo sabe disso. E eu acho que chegou um ponto aqui em Brasília em que pessoas estavam morrendo sem atendimento, é preciso fazer um trancamento. O que eu não acho é que tem que ser um trancamento como se fosse vacina, como se fosse remédio e eterno. Então a passeata colocou as coisas no lugar. Foi uma manifestação firme, tranquila e demonstrou que ninguém está satisfeito com esse fechamento. Vitor, estamos falando aqui de uma cidade onde existem muitos funcionários públicos. E é o melhor dos mundos para um funcionário público. Ele tem estabilidade, tem aposentadoria integral, não perde nada, então pode ficar em casa ali, na beira da piscina, pedindo delivery, e aí ele pode fazer isso. E mesmo assim a passeata aqui foi muito grande, a manifestação contra esse trancamento geral e contra o domínio da população. O governante ele não é eleito como ditador por 4 anos, ele é eleito para gerir e administrar é convencer, é ser líder, né? Então isso não tem a menor dúvida disso. Também, além da manifestação, há um trabalho insistente aqui dos governadores e prefeitos contra, vamos dizer, a atual situação que eles criaram. Os governadores e prefeitos foram ao Supremo Tribunal Federal e pediram autonomia nos seus estados e municípios para gerir a pandemia. E ganharam. E agora não sabem exatamente o que fazer. É preciso uma liderança nacional, é preciso um grupo para estabelecer uma norma geral e, a partir dali, as variantes estaduais e municipais. E acho que o presidente Jair Bolsonaro tem que voltar ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo atendeu os governadores num momento em que, eu até relevo, era diferente. Alguns estados não tinham nenhum caso, municípios também não. Outros já estavam pesados, como São Paulo, Amazonas, Brasília também já tinha casos, e outros estados não. Mas agora a coisa mudou, está geral. Está precisando mesmo de um comprometimento nacional, linhas gerais, regras gerais. E a ideia é exatamente isso, né? Que seja feito um projeto nacional, mas tem que ir ao Supremo, pelo menos para pedir explicações, que agora alguns ministros dizem que não é bem assim, que não havia a liberdade dos prefeitos e governadores. Assim, tanto é que alguns estados estão fechados, mais outros menos, e virou uma confusão. Os governadores estão chegando à conclusão, como por exemplo aqui Brasília e Goiás, você anda alguns quilômetros e chega no estado de Goiás com regras totalmente diferentes, né? Então é preciso realmente definir o que é um e o que é outro, né? Então esta é a situação e estas manifestações foram importantes e indicam que o presidente Bolsonaro e o Ministério da Saúde devem voltar ao Supremo e pegar as rédeas, porque a situação não está fácil. A semana passada e esta semana serão as mais duras aí de toda a pandemia. O número de infectados é muito grande e isto, evidentemente, é matemático. Quanto mais infectados, mais infectam outras pessoas.
E olha, hoje, excepcionalmente, nós não temos aqui no programa as presenças de dois parceiros nossos, o Augusto Nunes e a Ana Paula Henkel, mas temos um convidado ilustre que está conosco aqui, o Rodrigo Constantino, direto dos Estados Unidos, vai fazer com a gente o programa hoje. Constantino, seja sempre bem-vindo, boa tarde para você. Nosso primeiro tema aqui, as manifestações que aconteceram nesse domingo aqui no Brasil. Quais foram suas impressões, Constantino? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Brown. Boa tarde a todos, Zé Maria, Fiuza e a audiência toda. Olha, eu vi as manifestações como um grito de desabafo de quem não aguenta mais. Né? Não aguenta mais. Autoridades e especialistas e jornalistas e servidores públicos que têm estabilidade de emprego, salário garantido no final do mês, mandando todo mundo ficar em casa, né? Como se isso fosse algum tipo de cura para o problema da pandemia. Há um ano, repito, um ano que estamos nessa. Antes era achatar a curva, ganhar tempo, 15 dias, depois a gente vê. Agora virou uma espécie de cura, entre aspas, né? E sem o devido respaldo científico, vale sempre notar. Né? E as pessoas estão desesperadas, é um grito de desespero. Né? Ninguém aguenta mais. Tem o aspecto da economia, né? Tem o aspecto das liberdades, que pesa para muitos também, e juntou tudo ali e as pessoas tomaram as ruas para protestar contra governadores, alguns apoiar o presidente, tudo isso com a lenha que foi colocada ali pelo Supremo Tribunal Federal, com a história toda do Fachin, que numa canetada tornou o ex-presidente Lula elegível. Né? Então, acho que esse clima que estamos vivendo aí é um clima que está levando a esse ambiente de tensão, e a população não aguenta mais, essa que é a verdade. Está nas ruas para protestar, é legítimo, né? E o mais curioso, Vitor, é que ao julgar por alguns formadores de opinião, intelectuais, né, eles queriam o povo nas ruas. Alguns movimentos, como até o MBL, tentou convocar a população, carreata, contra o governo do presidente Bolsonaro. Né? Um desses intelectuais, o filósofo Luiz Felipe Pondé, chegou a conclamar que as pessoas fossem às ruas agora demitir o assassino, nas palavras dele. Isso tem 4, 5 dias. Aí, hoje, ele está lamentando que os idiotas, entre aspas, foram às ruas, né, para defender o seu mito assassino. Então, o que fica claro é que, dependendo da vertente política, ideológica, né? Não importa bem se as pessoas estão na rua ou não. O que importa é qual é a pauta que elas estão levando. Eu quero lembrar aqui que nos Estados Unidos, de onde eu falo, quando movimentos como Black Lives Matter e tudo tomaram as ruas ainda no governo Trump, né, e incendiaram cidades, boa parte da mídia aplaudia e chegaram a publicar, vejam só, pesquisas, estudos, né, mais falsos do que nota de R$3, de que não tinha ocorrido ali aumento de contágio nessas manifestações, ou seja, é o vírus ideológico, o vírus que só ataca quem é de direita, né? Então é uma coisa realmente insana e a população não aguenta mais. Agora, para mim, o mais importante dessas manifestações é isso aí, né? Os governadores vão ter que pensar num plano B. Mandar todo mundo ficar em casa é insustentável, autoritário e não dá mais.